Então você tem uma história para me contar? Tem. Então era o seguinte, era o João Eris, que era um dos cabeças, né, da época. Aí tinha um comício lá, um negócio lá, uma festa boa lá. Então aí chegou um cara, um cavaleiro, o cavaleiro começou a inclinar, botar o cavalo com os pés para cima, lá dentro, falar com o João Eris. Assim, tem um senhor ali, um cara que o cavalo tá botando o cavalo com os pés para cima lá e tá no meio dos outros, deixa quieto. Deixa quieto, que é gente nossa, quer dizer, gente nossa Olha pode só, fazer. porque é política, né? Já daquele tempo já tinha isso. Mais algum caos da época das políticas locais aqui? Tem, porque é aqui mesmo. Eu era pequeno, então eu vinha aqui nos dias de política porque tinha sopa de carne de boi. Ah, Naquele tempo tinha, eles davam, aí tinha uma opção de barraca aí. Não, mas tem aqui o Maurílio, que era filho do... João Mendes, do seu Mendes. Do seu Mendes. É. Que gostava também de uma política também, tinha a mulher do João Mendes, né, que é também, eu acho que era PMDB na época. Isso, era PMDB e Arena. O cartório, vamos falar um pouquinho do cartório. O cartório, ele vivia para lá e para cá com ele ia, ficava no Lumiar e depois vinha e ficava um pouco aqui, mas não conseguia ficar aqui definitivo. Ele lutava para isso. Isso, é. Mas não conseguia. Aí depois, até que depois foi lá para Lumiar e acabou tudo e falou assim, olha, até que quem dá bastante lucro pra gente é o pessoal de São Pedro. Chegando agora na festa de São Pedro aí, como é que era? O que tem de diferente da festa de antigamente pro tempo de hoje? Tudo, né? Tudo. Pra mim é tudo, porque hoje acho que não tem tanta barraca, hoje já tem os bares, né? É. Já tem os restaurantes. Naquele tempo não, fazia uma. Desde aqui, ó. Aí colocando o bar, eu fiz um botiquinho daquele também, ganhei um dinheiro aí pelo Cinezerinho. Parque Brilho de Sereno. Até hoje eu vejo. Não era carteiro. Isso. Minha carta, a gente entrava ali, tinha aquele negócio dali. Pra você chegar e botar a carta ali. Primeiro que não tinha telefone, como é que vocês se viravam para entrar em comunicação? Naquela época não tinha estrada, não tinha... Difícil, aí era aquele negócio, às vezes mandava a pessoa aí de ônibus para o grupo, mandava o recado. Aí a pessoa que estava indo ali que levava o recado para entregar lá. Você conheceu o seu Gino, né? Muita coisa. Disse que o seu Gino era muito importante aqui na comunidade, né? Ele fazia parte da... Inclusive que ele era um dos que trabalhava na igreja, né? Ele estava sempre junto. Mas diz que ele ajudou muita gente aí, né? Por saúde, né? Muito bom. Aí ele canava a perna, você quebrava a perna, aí naquela canaleta, ele colocava com bambu. Ele botava um bambu, assim, uma paleta de bambu, dali passava aquela atadura tudo em volta e se iluminia essa água. Era o processo daquela época. É verdade. Além do cartório, além do Gino, você lembra da época do Clumap também lá embaixo? Agora, eu lembro deles, eu pagava leite ali para criar meus filhos. É verdade, né? Tinha as campanhas da Carta de Cesânia. Ivete era uma senhora pessoa. Ela ia lá na casa da gente para levar remédio lá onde eu estava. A gente fala que ela foi a primeira agente, né, de saúde da nossa região, né? Aquela que morreu agora há pouco dela. Sim, isso, ajudava bastante, né? Seu pai? Já em Viana, o papai sempre foi muito bom de coração. E aí eles iam lá para buscar tomate. Aí eles começaram a catar o tomate no chão e o papai falava assim, não cata do chão não, o chão tá brocado, cata o apanhar no pé. Não tem problema não, que a gente dá pros outros, a gente dá coisa boa. Então sua mãe sempre falava ali, papai, você era seu pai, tocava na banda de música. Ah, é? O papai tocou na banda de música, junto com a Eloy Elige, aquela turma Paueli, Aldo, né? Isso. Aquela turma, tinha um ver até hoje, hein? Era animado, né? Muito animado. Agora eu tenho saudade daquele tempo. A gente tinha uma amizade boa, conhecia todo mundo da terra. Hoje já não, hoje já tem mais gente de fora do que da terra. Você sabe que... Meu pai falava assim, nunca vocês sejam ruim para as pessoas. Vocês andam numa estrada, se vocês respeitar a pessoa direitinho, você não precisa olhar para trás de medo. Anda de cabeça erguida. Trabalhava consertando rádio, televisão. Eu trabalhei. Você chegou a fazer algum curso de... Fiz pelo Instituto Universal Brasileiro, no programa do Edgardo Souza, em São Paulo. Era por correspondência? Por correspondência, e aprende, porque a gente vai ver tudo ali, depois você vai mandar aquilo para lá, para eles corrigir, para você ver onde está errado, onde está certo. Foi na década de 70 e 80, né? Naquela época eu trabalhava ali, onde era aquele bar do Pedreirinhos, lembra? Ali, eu tinha uma oficina ali, que eu passei no Joel Erins, depois aí eu trabalhei aqui e depois em casa. E aí todo mundo, né, naquela época era coisa para consertar, né? Vinha de Boa Esperança, vinha de Macabu, vinha de Santo Antônio, vinha de Lumiar, eu tinha, olha... Bastante clientela, né? Muito fiado. Dava alguns. Tinha alguns. Era uma tradição na época, né? Ou então de trocar de serviço, né? Era difícil dinheiro, né? Dinheiro naquele tempo, a pessoa vendia ovos de galinha para comprar o arroz. Quem comia arroz naquela época era rico. Pobre era só... Porque tinha muita dificuldade, né? Ovo
Eu sempre falo às vezes para as pessoas, ovo era do tempo que a gente era para quatro pessoas, você cortava ele assim, ó, dividia o ovo em quatro. A luz, antes de chegar a luz aí. Foi uma época muito difícil. E depois fizeram aquela caixa lá, depois a caixa arrebentou de novo, aí depois. Aí dá uma luz fraquinha, né? Porque tinha aquele gerador, né? Não tinha potência, né? Não tinha, e tinha muita gente, já tinha bastante gente. Ah, foi só chegar a luz que foi todo mundo querer comprar televisão, né? Foi. Tinha aquela televisão de pezinho, tinha a válvula, eu consertei aquela televisão. E tinha que botar. Colorado RQ. Memória boa, hein? Colorado RQ. Um dia, engraçado, tem uma historiazinha de agora, falando do teu pai. Eu gostava muito do Seu João Gaspar. João Gaspar. Mas ele era meio coisa, de falar sobre qualquer coisa, ele corrigia a gente. Aí eu estava trabalhando com a eletrônica e ele tinha uma rádio vitrola. Então, olhou, aí falou assim, faz o lançamento. Aí eu fiz o lançamento. Tinha uma válvula queimada e tinha umas coisinhas para fazer. Aí ele falou assim, quanto fica? Eu falei, fica em tanto. Não sei se era 30 cruzeiro, parece. 30 cruzeiro. Ele falou, não estou vendo o serviço aqui para você comprar 30 cruzeiros. Eu falei, Gaspar, não leve a mão não, mas se for serviço, você fazia. Na época do Gido, né? O Gido não, o Gido foi depois do Gido. Eu comecei a jogar aqui no São Pedro, foi na época do Sansão, da família Pinto. Dos Pinto, Aí eu gostava de jogar com eles gozado, eu era estrela do mar. Aí você ia perguntar se não era Estrela do Mar? Pois criado no Estrela do Mar. Mas jogava no São Pedro. Fazia gol contra o Estrela. A coisa que eu mais fiz foi gol contra o Estrela pro São Pedro. Olha só. Eles botavam, mas eles vinham e me botavam porque eles acreditavam no que eu fazia. E lá no Estrela era muito difícil, era um clube muito fechado. O cara precisa ser quase um craque para poder jogar lá. Eles não me botavam na reserva e gente muito pior do que eu jogava. E eu jogava. Então quando eu ia jogar para o São Pedro, eu marcava um gol contra eles. Aí foi um torneio, o último jogo acho que eu tive para o São Pedro. Aliás, eu estava jogando no Boa Sorte, lá de Santo Antônio. Aí o João chegou para mim e falou assim, Mirley, João Barroso. E eu sempre treinava a gente. Eu sou estrela do mar, mas eu vou honrar a camisa. Começamos um jogo. Era um torneio. Aí fomos pro segundo tempo, perdendo de 1-0 pro Estrela. Eu falei, agora vamos todo mundo para frente. Vamos empurrar o Estrela para trás. Vamos para lá. É tudo ou nada. Gol de cabeça. 1-0. 1-1. Fomos pros pênaltis. Agora. E aí quem ganhou? Nós ganhamos pênalti. Aquele gol que eu fiz foi a vitória. Foi a vitória. Seu pai plantava tomate, plantava mais alguma coisa aqui naquela época para vender? Naquela época eu plantava batata doce, plantava batata inglesa. Eu mesma cheguei a plantar batata inglesa quando era pequena, ali aonde é o Rio de Sereno, né? Você lembra uma ocasião quando tinha aquele negócio da Lucy, do Clube 4S? Era ali na casa de vocês, do Maurilo ali, da tua mãe. Que eles vinham fazer, quase todo sábado, eles iam fazer a reunião ali. Depois a gente saía junto, Clube 4S, a gente ia, a filha do Naziro fazia parte. A gente ia para o Rio, ia lá pro Jardim Botânico. Aí Quinta da Boa Vista. Fazia passeios. Passeio 4S, da Dona Lucy. O Armando, que era um dos cabeças, que o Armando era aquele de Barra Alegre. Eu não conheço. Ele plantava flor. Ah, sim, da Palma, né? Me lembro que tinha um quadro, né, de giz lá nessa sala, lá, os bancos, né? Tinha. E... Eu me lembro que era Aí o pessoal estudava com cartilha, né? No quadro, era tudo com a camuça. Isso. Assim, ali estava ali, Clube 4S. Não lembro não. Era ali. Nós começamos a nossa história tudo ali com a sua mãe ali, Gaspar. Você lembra que o papai chegou a fazer os cursos de eletricista aqui também? Você chegou a participar desse curso? Que o Hugo, o Braz... O curso de eletricista teve sim, mas eu não cheguei. Eu estudei por fora, né? Mas você lembra dessas aulas técnicas, né? Teve um dia, ali que o seu pai gostava muito da política do... Leonel Brizola, é o PDT. Isso, PDT. Você imagina bem, olha, aí a gente vai lembrando, vai botando a memória depois. É muita coisa. Que marca na vida das pessoas. É verdade. Você nunca mais esquece daquela pessoa. E da Marjô pequena, você tem uma lembrança da Marjô pequena? De mim? Você lembra alguma coisa pequena? Quando era pequena, tem alguma passagem, alguma... Eu lembro. Alguma história? Aquela sainhazinha preta. Sempre... eu via, você sempre foi forte, aquela meninazinha forte, parece que eu estou falando com você agora. Aí você falar, a gente, aqui, como você falou, a gente tem saudade do antigo, porque nós nos considerávamos todos famílias, né? Independente dos sobrenomes, né? Mas aqui todo mundo tinha um ajudava o outro, né? Ajudava o outro, se você chamasse para fazer um embarrigo em uma casa, se aí chamava 3 ia 10, isso é verdade. Era muito unido.
Então a gente sente uma falta muito grande disso. Tem hora que, depois meu pai foi morar no São Romão. Ele saiu e foi gostar de caçar, aquele tempo caçava. Caçava muito, é. Matapaca, aquela coisada. Aí moramos 2 anos no São Romão, eu tinha 13 anos quando eu vim de lá. O contratinho do Maurilo, o Maurilo eu tenho. Eu tenho a chuteira do que o Maurilo desenhou por cima do mar. O Maurílio era sempre à frente, né? Dessas coisas assim, muito né? inteligente, né? Ele dava aula ali, onde é o colégio ali, onde... Aquilo ali que você lembra, não é? É. Pois é. O Maurilo... Acho que o Maurilo morou ali, não morou? Ele morou do lado, onde era a casa do Maurino ali. O Maurilo morou na casa do Maurino. Ali Isso. ele dava aula. Muito inteligente ele. Ele que ajudou. Obrigada aí pela sua contribuição Olha, com as coisas antigas. Eu de te ver. Obrigada. Porque eu te vendo é uma parte daquele tempo. E é isso que a gente está fazendo. A gente quer mostrar para quem é de hoje como a gente era feliz, né? Como a gente era feliz. A gente, Com simplicidade, com pouca coisa. Com respeito, quando eu via Maria José, seu Gaspar, ô seu Gaspar, como é que tá? A gente fala de senhor. Aí a sua mãe, quando vinha, disse, olha lá, a Ana Maria, o nome dela? Ana Maria. Ana Maria. Aí eu falei, já veio ela ali, ó. Aí ela tinha o prazer, a Azaleia. Aquele jeito da Azaleia. A Azaleia morou mais tempo aqui. A Azaleia morou muito tempo. A história do Juca Martins, que era o pai do Aristão. Do Aristão Martins. E ele também trabalhava na área de saúde. Sim, ele trabalhava na área de saúde, era até um bom farmacêutico. Ele trabalhava farmacêutico, né, naquela época, né? Sim. E você comentou também do dentista na época. Quem era o dentista? Ercílio Boy. Ercílio Boy. Ele, inclusive, ele tratava ali. Era ali para ajudar. Silene, me fala um pouco do seu Zé Mafó. A gente está falando dessa linha dos antigos aí. Zé Maforte, eu morei na casa do Zé Maforte. Ele tratava naquela época também. Com homeopatia também, né? Homeopatia. Com as ervas, né? Eu subia bem. E tá lá, inclusive, eu tenho até que dar uma olhada para me ver, que eu faço de ler isso. Sim. Agora eu falei com a filha de Pedro. Pedro, eu tenho uma história de São Pedro aí. Porque a sua mãe, ela tanto contava pra gente como tinha alguma coisa. Então me interessa depois dar uma olhada Eu vou nesse dar uma olhada, material. porque